Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Um alerta contra a negligência. Essa parte da carta vai fazer um alerta para aqueles judeus. Um alerta contra a negligência na fé. Está escrito assim, Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pedimos a tua bênção, a tua graça nesse momento, em nos auxiliar, ó Deus, tanto na exposição da tua mensagem, como a igreja a ouvir, ó Deus, compreender e ser edificada pela tua palavra, Senhor. Nos guia em todas as coisas para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A carta de Hebreus, só revisando alguns pontos, ela foi endereçada para cristãos judeus que passavam por perseguições, por lutas, por dificuldades, e que estavam voltando ao judaísmo, abandonando a fé cristã e voltando ao judaísmo, voltando à antiga prática do que a gente chama de sombras, daquilo que era simplesmente prenúncio do que haveria de ser em Cristo. Então o autor escreve essa carta para justamente orientar a igreja e orientar os cristãos. Não retrocedam, não voltem atrás, não abandonem a fé, não abandonem o cristianismo, porque Cristo é superior a todas as coisas que vocês viram no Antigo Testamento. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior ao sumo sacerdote, Cristo é superior ao templo, Cristo é superior a todas essas coisas. Portanto, não voltem às meras figuras e sombras, mas vamos permanecer fiéis e firmes à palavra que nos foi revelada por meio de Cristo. Porque Ele é a expressão exata e o resplendor da glória. Ele é a expressão máxima de Deus e a revelação máxima do nosso Senhor. Portanto, não voltemos para trás. A mensagem de Hebreus é basicamente essa para a igreja. Não voltem a um patamar anterior de fé, mas vivamos a Jesus Cristo, vivamos a fé em nome de Jesus. Então, no capítulo 1, principalmente dos versículos 5 a 14, ele fala que Jesus é superior aos anjos, e nós vimos essa mensagem na semana passada. Ele tece vários argumentos. Jesus é superior aos anjos, portanto, mais glória ainda ele merece, mais honra ele tem, e melhor é o patamar nosso hoje, porque nós vivemos a época em que o próprio Filho de Deus vem e media a nova aliança, e não estamos por mediação de anjos, como era no Antigo Testamento. Então, sabendo que Jesus é superior aos anjos, que Jesus trouxe superior aliança, que Ele traz superior revelação, que Ele traz um superior caminho de contato e de vida e de vivência. Portanto, o escritor traz um alerta no capítulo 2 aqui agora. Portanto, há um alerta, pare e observe o que eu vou falar. Porque importa que nos apeguemos, ele fala aqui no capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, por Cristo ser maior, por Cristo ser superior, por a revelação dele ser tão sublime, por essa razão importa, o que importa? Que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas. Se o Antigo Testamento já era tão importante, já era tão reverente, já era tão solene, e teve um ministério tão importante para a vida do Senhor Jesus Cristo, no plano salvífico de Deus, o autor agora fala assim: importa agora que nós nos apeguemos muito mais, com muito mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vocês lembram dos textos que foram lidos no início do culto, na abertura e no meio do culto? Falando principalmente Provérbios: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não nos desviemos. A mensagem de hoje é um alerta contra a negligência. Não nos desviemos da mensagem. Essa é uma mensagem para cristãos, irmãos. O alerta é para crente. Crente precisa ouvir, sim, alertas para não se desviar, para não sair do caminho, para não sair da condução, para não sair daquele alvo traçado pelo Senhor. E ele fala: olha, agora que nós estamos sob superior revelação, agora nós temos que nos apegar mais ainda, com mais firmeza. E não com menos firmeza, irmãos. Há um paralelo aqui entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento já era importante, nós temos que dar mais importância ainda e nos apegar com mais firmeza ainda ao Novo Testamento, à nova realidade de Cristo, ao Evangelho. Tem duas palavras nesse verso muito importantes: nos apeguemos para não nos desviar. As duas palavras têm uma conotação marítima. Tem uma conotação de você atracar o seu barquinho e colocar ele ancorado, firme, no cais, ou, porventura, você perdê-lo, ou perder o local adequado de atracar o seu barco e ser levado pelas ondas e pelas correntezas para lugares que você não quer. Então, tem essas duas conotações, esses termos bíblicos. Nos apeguemos. A Bíblia está falando, nós devemos ter amarrar cada vez mais, lançar âncoras cada vez mais fundas e cada vez mais firmes, para a nossa embarcação ficar segura, irmãos. É um alerta do Evangelho. Nós não devemos presumir nunca que nós já estamos bom, que nós já estamos num patamar intocável, que nossa vida já está tudo resolvido. E muito pelo contrário, a gente deve, como reformados, como aqueles que têm nutrido a doutrina da perseverança do cristão, jamais imaginar que a perseverança do crente, que é aquela doutrina que nos dá, de certa forma, garantia de que no final o Senhor nos salvará e a nossa salvação está garantida, mas nós não devemos presumir uma doutrina errada e achar que nós podemos ficar de braços cruzados. Ah, Deus já fez tudo, Deus vai salvar, é na sua vontade. Mas o mesmo Deus que fala que a nossa salvação tem segurança, é o mesmo Deus que fala: santifique-se, ore, busque ao Senhor. É o mesmo Deus que não é contra a nossa, de certa forma, a nossa ação e responsabilidade em santificação e nos meios que Ele proveu. É um Deus que garante, mas é um Deus que age nos meios também. E vai trabalhando para os meios. Então, quando só um alerta desse, não é para a gente achar estranho para a igreja. Porque esses alertas fazem parte daquilo que são meios que Deus utiliza justamente para o seu povo não sair desvaradamente pelo meio do caminho. Então faz parte, um dos meios para que nós cheguemos ao fim traçado por Deus, de Deus. Fala um dos alertas aqui, olha, firmemente, como barco que anda, como barco que está amarrado, como barco que está seco. Tomem cuidado com as marolas, com as correntezas. Dê uma olhada no seu barco. A sua fé, se a sua crença, se o Evangelho, se a sua vida com Deus, sempre está cada vez mais segura e firme. Amém, irmãos? Vigie para não negligenciar
vivenciarmos a fé. Vigilância, nós precisamos manter uma vida de vigilância. A Bíblia também fala isso, vigiai. Não é isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. São alertas bíblicos para a igreja manter-se vigilante. Vigiai, porque não sabeis a hora que Cristo vem. Vários alertas em diversos contextos. Então nós devemos manter essa vida de vigilância. Contra a negligência, contra ficarmos numa posição às vezes tranquilas. E aí de repente as marolas vêm e o barco começa a se mexer. É interessante uma coisa, quando você vai numa praia, tem embarcações que tem uma âncora um pouco mais simples, de marinheiros que precisam sair e voltar com facilidade. É interessante que, por causa do movimento das marés, marés altas, marés baixas, de vez em quando eles precisam modificar a âncora. De vez em quando as ondas vão na praia e elas cavam e elas vão levando a embarcação devagarinho, irmãos. É uma ilustração muito interessante. Você tem embarcações menores que eles jogam a âncora na areia, não sei se vocês já viram. Coloca a âncora na areia e finca ela lá. E ela funciona bem para quem precisa sair rápido e voltar rápido, mas acontece que quando o movimento da água surge, quando as marés altas vêm e começam a chegar na âncora, ela vai cavando e vai cavando. E se a pessoa não percebe, daqui a pouquinho a âncora está indo lá para o fundo do mar e a maré está enchendo e daqui a pouquinho a pessoa perde entre aspas, porque tem como, né, depois resgatar esse barco, mas esse barco sai à deriva, se não ficar com atenção e cuidado a esse barco. Como a conotação dos termos aqui é marítima, dá para a gente ter uma ilustração como essa. Cuidado, irmãos, nós devemos ter cuidados com as marolas, que devagarzinho, às vezes na vida do cristão, vão comendo e tirando e roendo as areias debaixo da âncora, e devagarinho, desapercebidamente, a gente vai se afastando. E de repente a gente olha, meu Deus, aquele jovem que passou tanto tempo na igreja, agora está no mundo e praticando coisas absurdas, vergonhosas, mas não era da igreja, não era cristão. O que aconteceu com a vida dele? De repente, pastores famosos, de repente, abandonam a fé, e a gente imagina, mas como aquele pastor era abençoado por Deus, era ungido pelo Senhor, escreveu coisas maravilhosas, e de repente, abandonou a fé e apostatou. Mas a verdade é que ninguém tropeça em montanhas, irmãos. É um processo, às vezes, vagaroso. É um processo que reside nos detalhes. É um processo que a gente não dá valor aos detalhes, às pequenas coisas, e essas coisas vão devagarinho agindo, e às vezes levando o nosso barco e desmontando as âncoras e desmontando as nossas defesas, e de repente nos levam para longe da fé. E é claro, não preciso dizer que nós temos no dia a dia diversas provações e tentações que tentam justamente minar a nossa fé. A verdade, o maior investido do inimigo é contra a fé. Ele não quer nem tanto saber de outras coisas. Ele quer que você abandone a fé. Ele quer te enganar, te iludir, bombardear sua mente e falar, isso está errado, isso não dá nada, isso não funciona, isso não presta. Você está perdendo tempo com o Evangelho, você está perdendo tempo com a igreja, você está perdendo tempo lendo a Bíblia, você está perdendo tempo com essas coisas. E a gente vê isso na boca de algumas pessoas também quando se desviam. Que elas falam assim, eu perdi muito tempo da minha vida. A sensação que dá é que perdeu-se tempo. É isso que o inimigo quer lançar às vezes em nossa mente, que não vale a pena, que é bobeira, que a gente está perdendo tempo. Mas há um alerta aqui em Hebreus. Hebreus começa o seu texto exaltando Cristo e alerta a igreja. E fala, tome cuidado, igreja. Tome cuidado, igreja. Vocês têm que se apegar com mais firmeza ainda. Com mais firmeza. E não se desviar do Evangelho. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro versículo que traz essas duas verdades importantes para nós. Nos apeguemos com firmeza e não nos desviemos. E ele vai explicar por que é tão importante esse alerta e por que é tão importante essa postura. Versículo 2.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando, se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos? Ele fala, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Ou seja, está fazendo referência, de novo, conforme falamos na semana passada, referência aos mandamentos, à lei, ao Antigo Testamento. Que segundo o entendimento de alguns escritores do Novo Testamento, ela foi mediada por anjos. Anjos trouxeram a Moisés as palavras escritas pelo dedo de Deus. Então foi, de certa forma, mediada por anjos. E ela se tornou firme, segura, válida. O Antigo Testamento, a lei, a revelação de Deus, sempre foi firme, foi palavra de Deus, séria, que exigiu reverência. E não foi como palavra de um homem a um filho, que às vezes o homem não tem autoridade com o filho. E o filho faz e acontece e desobedece e às vezes nada acontece. Mas a mensagem diz assim, olha, se tornou firme essa palavra lá, mediada por anjos. Por quê? Porque toda transgressão e desobediência recebeu o seu justo castigo. Ele traz até um exemplo negativo, irmãos. Poderia trazer um exemplo positivo? Poderia, se os homens tivessem obedecido a palavra. Mas por que ele traz um exemplo negativo? A palavra de Deus se tornou firme. Por quê? Porque Israel fez isso, obedeceu, adorou, e etc, etc. Mas não se encontrou muitos elementos para se mostrar pelo lado positivo. Então como é que você mostra que a palavra de Deus foi firme? Presta atenção, Israel. Toda desobediência, tudo que a lei falou não faz, e que houve transgressão e desobediência. Sabe por que existem essas duas palavras? Transgressão e desobediência, para dar até nuance melhor do que está falando. Transgressão é a desobediência ativa. Eu vou pecar, eu pequei ativamente. Desobediência traz uma conotação passiva. Eu deixei de fazer alguma coisa. Eu me omiti. Eu me ocultei em relação à lei de Deus. Então ele fala, toda transgressão e toda desobediência e tudo que foi contra a palavra de Deus, o que aconteceu? Mereceu o seu justo castigo. E é só olhar para o antigo Israel, para o povo da antiga aliança, que você vê diversos exemplos em relação a isso. Deus salva o povo do Egito, e o povo blasfema, e o povo torna-se idólatra, e não entra na terra prometida, uma boa parte, por exemplo. E no deserto reclamam e vêm serpentes, como juízo. E os reis, posteriormente, lá na frente, desviam-se do caminho do Senhor, e vem a Síria e destrói a Israel. E Judá continua obstinado e na sua idolatria e longe da lei do Senhor. E vem a Babilônia, invade e destrói Jerusalém, destrói a terra e acaba com o povo. Sempre que o povo desobedeceu, a Bíblia fala assim, olha, toda transgressão, obediência, recebeu justo castigo. Abra os olhos, essa palavra é firme, essa palavra é segura, não são palavras soltas ao vento, não é uma alucinação, não é um continho de fadas, não é história de Rapunzel, não é um filme de super-herói que a gente vê em casa ou no cinema. Nós estamos falando de coisas sérias, dos decretos de Deus, da vontade de Deus, da salvação de Deus para o homem e da condenação também se manterem rebeldes e se permanecerem rebeldes à palavra que foi revelada. Então ele fala, vocês conhecem o Antigo Testamento, ele está escrevendo para judeus, para os hebreus, vocês conhecem o Antigo Testamento e vocês conhecem a seriedade e como foi firme e segura essa palavra. Agora o evangelho mudou, o evangelho é diferente, a palavra da graça de Jesus Cristo é diferente? Não.
Ele fala assim até com espanto, se lá era seguro e firme, e as palavras lá ocorreram, e toda a impiedade foi julgada, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E ele está falando menção ao Evangelho. Como escaparemos? O que vai ser de nós agora? Porque o Evangelho é superior a isso. Vocês acham que o Antigo Testamento tinha autoridade? Que foi revelado por Deus? Sim, foi mediado por anjos. Vocês acham que isso tinha autoridade? O Novo Testamento foi trazido por Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Vocês acham que o Antigo Testamento tinha autoridade? Aquilo que era sombra? Imagine a realidade em Cristo. Então ele fala, se isso era fiel, seguro e firme, quanto mais o Evangelho. Portanto, tomemos cuidado. Como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Aqui é importante até um comentário também. Existe um comentário equivocado que faz uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, da seguinte maneira. O Antigo Testamento era cruel, sangrento, lei, e o Novo Testamento é bonzinho, é de graça. É o Evangelho da graça. E confunde-se essa graça com um negócio meio liberal demais. E faz essa distinção que veio de um herege muito antigo, heresia muito antiga, que fazia essa distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento é ruim, é cruel, é perverso, mas o Novo Testamento é bom. Então as coisas são melhor, é mais tranquilo, irmãos. Agora as coisas são mais light. Não era aquilo do Antigo Testamento. Mas há um equívoco, irmãos. Primeiro equívoco, nós estamos lendo um texto, um Novo Testamento, que ele está falando que o Novo Testamento é firme da mesma maneira que o Antigo Testamento. Como escaparemos se negligenciarmos o Evangelho? Será que não receberá justo juízo do mesmo jeito que o Antigo Testamento trabalhava com as pessoas que negligenciavam a lei? Será que não há uma comparação? É claro que há. Então, no Novo Testamento você vê a firmeza do Novo Testamento, da graça, a graça agindo também com justiça. Mas no Antigo Testamento você também vê graça. Você vê amor no Antigo Testamento, você vê misericórdia no Antigo Testamento. Na verdade, quando Jesus diz assim, ama ao próximo como a ti mesmo, ele está citando o Antigo Testamento, Levítico 19. Ama ao próximo como a ti mesmo é um texto do Antigo Testamento. Então, na verdade, irmãos, a Bíblia, ela trabalha como um todo. Existe graça, misericórdia e juízo em todas as partes. Porque Deus é um Deus único. E os seus atributos, eles estão expressos da mesma maneira em todo o percurso. O que diferencia às vezes é que a gente está numa revelação progressiva. É claro que no Novo Testamento nós temos mais luz sobre algumas coisas. Por isso que ele fala que nós devemos se apegar com mais firmeza. Porque nós temos mais luz, mais revelação, mais clareza, mais entendimento. E, portanto, se esquivar e desviar disso, é um ultraje muito maior a Deus. Porque nós temos, de certa forma, mais clareza. Mais clareza da majestade e da dignidade do Senhor. E quando negamos, então, é um ultraje muito maior. É um insulto maior ainda, irmãos. O maior problema, um dos maiores problemas do pecado é porque ele é um insulto à dignidade de Deus. Não é tanto por causa do outro, não é tanto pelos seus efeitos, mas é pelo insulto à dignidade da majestade, irmãos. Um exemplo bem fácil para perceber isso é uma parábola que tem nos evangelhos, em que um rei convida as pessoas para um banquete, se eu não me engano, o casamento do seu filho, o príncipe. E ele fala assim, saiam e convidem tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Convidem para vir ao banquete. Nós vamos celebrar o casamento do príncipe. Será um momento de muita honra.
E aí ele envia seus mensageiros fazerem convites para as pessoas. E sabe qual é a resposta das pessoas? Olha, diga ao rei que estou muito satisfeito pelo convite, mas nesse dia, olha, que coincidência, nesse dia eu tenho um compromisso. Eu vou ter que ir pegar uma vaca não sei onde. Chega para o outro, olha, eu fico muito feliz com o convite, mas diga ao rei que eu não, exatamente nesse dia, eu também não vou poder. E assim vai de um para um, e vários negam, e chega o mensageiro e traz a resposta ao rei. Olha, rei, o senhor mandou esse convite aí, mas o pessoal falou que não vem não. O pessoal não pode vir não, vão estar ocupados. Irmãos, essa recusa é um ato de indigno. É um ato assim, ofensivo a Deus. Então ele fala que depois de nós conhecermos o Evangelho, depois de conhecermos o Rei, depois de termos tão sublime revelação, nós fazemos como essas pessoas e falar assim, olha, eu não vou não. Me desculpa, mas eu não vou não. É um ato de insulto, irmãos. Esse é um grande problema. E ele está falando assim, e agora? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se eu negligenciarmos o Evangelho, irmãos, como escaparemos? Escaparemos de quê? Fica a pergunta. Como escaparemos? Escaparemos de quê? Olha o que o Evangelho, o Novo Testamento está falando. Escapar de quê, irmãos? O que fica nas entrelinhas aqui? Escapar de quê? Como escaparemos se negligenciarmos essa palavra, esse Evangelho, o Senhor Jesus Cristo? Como escaparemos? Agora tem um detalhe maior, que particularmente, eu fiquei assustado. Porque o texto fala para cristãos, e ele começa falando de desvio, de coisas mais. Mas nesse ponto ele fala, como escaparemos se negligenciarmos o Evangelho? Ele não está falando desviar-se do Evangelho. A ameaça é para um nível, um tom, muito antes do desvio, do rompimento total, do abandono. Ele está falando como escaparemos se negligenciarmos. Negligenciar é se tornar, às vezes, irresponsável, banalizar, deixar para segundo plano. Imagine uma consciência de negligente. É isso que está falando. Então, a ameaça é para negligentes, irmãos. A ameaça, o alerta, melhor dizendo, o alerta é para quem negligencia. Aí a pergunta que eu fiz é, será que eu estou negligenciando o Evangelho de Deus? Porque se eu estiver negligenciando, eu já estou nesse rol aqui. Não preciso desviar. Não preciso ser um apóstata para essa palavra servir para mim. A palavra está falando como escaparemos se negligenciarmos. E eu falei, mas será que eu estou entendendo certo? Eu vou pesquisar, preciso de outras pessoas. E outras pessoas, outros teólogos, outros comentaristas, também teceram mais ou menos o mesmo sentido. Esse negligenciar uma coisa realmente não é um estado final. É negligenciar, é ser irresponsável, é ser descuidado, é esquecer-se. Esqueci. Deixar em segundo plano. Então o autor está falando para os judeus, cristãos. Vocês tomem cuidado para não desviar, ancorem bem o seu barco, mas tem alguma coisa ainda mais interessante, mais importante. Não negligencie a fé. Não negligencie a fé, irmãos. E sabe qual é, talvez, uma das causas dos problemas espirituais? Uma das maiores causas dos problemas espirituais que nós sofremos é a negligência de nossa parte. Nós temos problemas diversos. A maior causa deles, irmãos, negligência de nossa parte. Negligenciamos a palavra de Deus,
negligenciamos a oração, negligenciamos o culto com o povo de Deus em comunidade. O próprio Hebreus fala, 10:25, não deixeis de vos congregar, de estar junto, em comunidade. Nós falhamos em cultuar, nós falhamos com outras oportunidades de crescimento espiritual, e então começamos devagarinho a desviar. Nossa negligência, minha negligência. A carne começa a latejar porque eu não busco ao Senhor. Os desejos começam a querer sufocar porque eu não oro, porque eu não sou sincero com meu Deus, porque eu não busco perdão, porque eu não confesso pecados. Negligência. Hernandes Dias Lopes diz assim, será que o povo de Deus hoje, o cristianismo de hoje, está sendo negligente? Pergunta que ele faz no seu comentário da carta de Hebreus. Será? E ele fala, sim, a resposta é um sonoro sim. A igreja está sendo negligente. O liberalismo teológico devastou, está devastando a igreja no mundo inteiro. O sincretismo religioso está adentrando os arraiais evangélicos, introduzindo práticas estranhas à fé cristã. O secularismo tem uma fé, uma vida cristã de acordo com o mundo. O secularismo se aninha nas igrejas. Secularismo, irmãos, nós às vezes como igreja se tornando mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja. E hoje até às vezes é absurdo você pegar contra algumas coisas. Às vezes é um absurdo. Secularismo. O secularismo influencia a vida da igreja. A moda influencia como as mulheres se vestem. O mundo influencia o nosso lazer, a nossa diversão. O mundo influencia o nosso gosto, os nossos apetites. E a igreja se secularizando. O materialismo consumista domina os corações. Materialismo, consumismo dentro da igreja. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. A judaização da igreja está arrastando muitos cristãos aos rudimentos da fé. A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem mais à terra do que ao céu. A negligência abre portas para muitas e perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje estão retrocedendo. Ele faz essa análise, é claro que analisando os movimentos teológicos maiores e como eles estão afetando as igrejas e como as igrejas estão se comportando. E ele interpreta isso justamente como negligência da fé. E nós estamos desviando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desviando devagarinho. E o texto fala, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligenciemos, irmãos. Nós devemos fazer um autoexame, como está a minha vida? Como está a minha vida para com o Evangelho, para com o Senhor? Eu tenho negligenciado a minha vida espiritual com o Senhor? Tenho negligenciado algum ponto da minha fé? Eu tenho buscado conhecer a palavra de Deus? Um professor meu de seminário às vezes fez uma crítica para um aluno dele. Diversas vezes ele viu o aluno só lendo aqueles livrão, aqueles calhamaços desse tamanho. Ah, não sei quem, história de não sei quem, o anel escondido não sei aonde, a caverna dos escondidos, aquelas literatura, livrão grosso, enorme. E ele perguntou assim, quantas vezes você leu a Bíblia já? Não, a Bíblia eu não cheguei a ler ainda não. E às vezes, irmãos, a gente fala, às vezes brincando, irmãos, mas quantos livros, quanta dedicação a gente às vezes não tem para o nosso trabalho, a gente tem que se especializar, tem que se aperfeiçoar. Nosso trabalho, para a nossa vida acadêmica, nossa carreira. E às vezes a gente faz um comparativo, quantos livros de cálculo, são uns calhamaço desse tamanho. Então, como eu professor, eu tenho que ler, por que eu não tenho o mesmo esmero e ler a palavra de Deus? Buscar conhecer o Evangelho, buscar conhecer os fundamentos da minha fé. Nós precisamos, irmãos. Nós somos muito negligentes.
O pastor Paulo Júnior, em uma das suas pregações, ele disse que, é claro, na percepção dele, e até certo ponto a gente concorda, mas ele disse que nós vivemos numa época em que nós temos os piores crentes de todos os tempos. Os piores evangélicos, os piores cristãos, analfabetos em Bíblia às vezes, nas igrejas. Aí ele faz até uma espécie de saudosismo. Como nós teremos em nossa época alguém como o apóstolo Paulo? Como nós teremos em nossa época um John Hus, um Martinho Lutero, um João Calvino? Como nós teremos outros grandes homens, Jonathan Edwards, outros pregadores, se nós não temos às vezes nas igrejas Bíblia, estudo, sede, fome pela palavra? Nós temos um culto, irmãos, que eu acho que os irmãos perceberam, nós damos primazia à pregação. Não é pregação de 15 minutos, devocional, vamos embora. E tá bom demais. Motivacional. É pregação, 40, 50 minutos, 1 hora, se for preciso, irmãos. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de palavra, irmãos. Às vezes pode não ser tão agradável, pode ser cansativa. Paulo pregava e as pessoas cochilavam e dormiam. O menino despencou e morreu, porque dormiu na pregação de Paulo. E é o meu maior consolo. Se dormiram na pregação de Paulo, pode acontecer o que for na minha agora, não tem mais nenhum problema. Se na pregação de Paulo dormiram, na minha vão cochilar também, não tem problema. Vão distrair, vão achar às vezes longa, chata. Mas o importante, irmãos, é que a palavra tem que ser pregada, o ensino tem que ser verbalizado. A igreja precisa de palavra. Porque todo o ensino diz aqui algumas coisas. Tudo que a gente aprende aqui diz, a palavra é que convence, o Espírito é que convence usando a palavra. A palavra é a semente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A santificação, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação vem pela palavra, a conversão vem pela palavra, o crescimento vem tudo vem pela palavra. E por que a gente vai fazer motivacional de 10 minutos no domingo? Palavra, a igreja precisa de palavra, irmãos. Para a igreja amar a palavra, viver a palavra, devorar a palavra, ler a palavra, se encher pela palavra, ser encher do Espírito Santo. Gostar da palavra, irmãos. Gostar da palavra de Deus, irmãos. Ter prazer na lei do Senhor, irmãos. Conseguir transbordar lendo e meditando na palavra de Deus. Não pode ser uma coisa chata. A Bíblia diz, o meu prazer está na lei do Senhor e eu medito dia e de noite. O salmista tinha prazer, irmãos. Se regozijava na palavra. Às vezes a gente pensa, o que está acontecendo com a igreja? Que nós lemos 2 versículos e cansamos e jogamos a coisa para o lado e vamos assistir televisão. O que está acontecendo com a nossa época, irmãos? Não podemos negligenciar, irmãos, o Evangelho, pelo amor de Deus, é a mensagem de Cristo. A gente lê um versículo e dá sono, irmãos, e joga a Bíblia para o lado. Onde está a nossa maturidade? E onde vai estar o momento em que nós vamos nos deleitar, irmãos? Se não chegamos a esse nível de nos deleitar na palavra de Deus, de novo é negligência, porque a palavra de Deus deve ser prazerosa, deve ser uma satisfação, estar em contato com a voz de Deus, irmãos. Isso aqui é a voz de Deus para nós, irmãos. O salmista falava, outro bem eu não tenho além de ti. Eu quero estar no tabernáculo e ouvir a tua voz. Sabe onde são os tabernáculos de Deus hoje? A Bíblia diz que nós somos morada de Deus, somos o tabernáculo do Espírito Santo. Esse é o nosso tabernáculo. O tabernáculo que Deus
mora, habita e vive, e nós precisamos ouvir a palavra dele, a voz do Senhor, e ter prazer, irmãos. Não deve negligenciar o evangelho. Isso é muito importante. Às vezes a gente leva uma vida muito aquém do evangelho, muito aquém do que Deus quer para nós e cristãos. E nós achamos que o cristianismo é isso, essa coisa nivelada por baixo. Às vezes nós temos problemas familiares, problemas com criação de filhos, eu estou tendo na pele, 6, 7 meses aí a gente já sente o desafio que é. Aí às vezes a gente tem problemas no lar, na família, no trabalho. A gente vê uma bola de neve e a gente fala assim, mas o cristianismo, a minha fé, Deus não faz nada, não está mudando nada. E uma das explicações é que está tudo bagunçado, está tudo negligenciado. Nós negligenciamos a educação dos filhos, eles crescem ao bel prazer, cheio de problemas, cheio de mundanismo. Eles crescem vendo a Anitta rebolando, e quando o menino ou a menina chega nos 17 anos, já está erotizado, sexualizado, e já vai para o mundo, e já se saboreia no pecado. Às vezes a gente tem problema no trabalho, porque a gente não leva em conta princípios de Deus para o trabalho, como honestidade, como trabalho honesto, como trabalho fervoroso, como trabalho feito ao Senhor, como um trabalho diligente, responsável, bem feito. Aí a gente tem problema no trabalho, aí consequentemente tem problema com salários, porque os salários vão ser baixos de quem é negligente, que quem é irresponsável, não vai ganhar bem mesmo, não vai ter uma posição de destaque mesmo. E a gente tem esse problema, depois passa para a família, a gente tem problema com pais, com mães, com irmãos, com parentes, porque não tem evangelho, irmãos. E na nossa vida, e na nossa existência, e naquilo que a gente pode fazer, está negligenciado. E a gente olha assim, cadê Deus? Onde está o evangelho? Onde está o cristianismo? Onde estão as promessas? Está tudo errado. Às vezes a gente tem problema de saúde, consequências quando a gente chega a uma certa idade, porque a gente passou a vida inteira negligenciando o cuidado com o nosso corpo. E a Bíblia diz, cuide do seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. E a gente também não cuida da nossa saúde. O Senhor falou para Israel, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. No Novo Testamento a gente quase que satanizou isso. E trabalha feito um louco, que não descansa. E não tem um momento para descansar, reforçar as energias, para oferecer ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Aí está tudo negligenciado, irmãos. Está um caudal, tudo bagunçado. E nós às vezes pensamos depois, o evangelho não faz nada. Deus não tem poder. Não está servindo para mim. Eu vou largar isso. É porque está tudo equivocado na nossa vida, irmãos. Um monte de coisa que precisa ser consertada. Um monte de coisa que precisa apertar o restart, reinicia. Começa tudo de novo, está tudo bagunçado, está tudo errado. E depois a gente quer, na nossa mentalidade mística brasileira, quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. Por isso que a gente joga na Mega Sena, porque 200 milhões resolve a minha vida. Por isso que a gente vai numa igreja que a gente quer receber um passe de mágica. E a doença acabar. E o demônio sair. E as coisas ficarem perfeitas. Num passe de mágica. Mas a gente negligencia. A gente satanizou muito os judeus. Até o zelo deles, nós demos o apelido para tudo. Chamamos disso de farisaísmo e a gente agora não quer fazer nada. Um judeu orava 3 vezes por dia, de joelho, virado para Jerusalém, irmãos. É só olhar em Daniel. Não estou falando que isso é lei obrigatório você orar de manhã, meio-dia e de noite, de joelho, virado para Jerusalém. Mas a gente chamou isso de farisaísmo e não ora mais nunca. Quando no Novo Testamento é muito superior. O Novo Testamento não fala ore 3 vezes por dia. O Novo Testamento fala assim, ore sem cessar. É muito superior até, irmãos. Mas a gente chamou isso de farisaísmo e a gente não faz mais.
um fariseu ficar ajoelhando 3 vezes por dia. Eu sou muito mais espiritual, eu não oro para nenhuma. Eu não oro é mais para nada. Esses crentes são fracos, precisa estar lendo a Bíblia para saber a vontade de Deus. Eu já sei, a vontade de Deus é toda. Não preciso nem ler a Bíblia mais. Então é isso, irmãos. Então é isso. A mensagem é essa de hoje. A mensagem é para cristãos, é para a igreja. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E essa tão grande salvação, olha como é que ela foi anunciada. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Cristo, diretamente, o Filho de Deus, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Confirmadas, certeza. Outros repassaram essa mensagem. Dando Deus testemunho, Deus testemunhou que isso é verdade. Juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Senhor não deixou dúvidas de que essa é a palavra dele, esse é o Evangelho, isso é importante. Ele autenticou com sinais, prodígios e maravilhas, e o alerta fica: não se desvie, portanto, dele. Não ande nem pela direita e nem pela esquerda. Caminhe no caminho da verdade, caminhe na direção do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.